Olá, no Direito Sem Fronteiras vamos falar sobre a saída oficial do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. Para debater o tema, vamos ter 2 programas. No primeiro, vamos falar das consequências dessa medida. A mudança deve acontecer de forma gradual e as regras atuais da relação com o bloco serão mantidas até o final de 2020. Veja na reportagem. O Parlamento Europeu se despediu cantando do Reino Unido, que deixou definitivamente a União Europeia no último dia de janeiro, 3 anos após o referendo. Os termos do acordo foram ratificados no Parlamento. 73 eurodeputados britânicos eleitos no ano passado também deram adeus. É a primeira vez que um Estado-membro se retira deixando para trás os vínculos com o mercado comum europeu. A União Europeia, por sua vez, perderá um dos maiores e mais ricos países do bloco. Apesar da ruptura, nada muda num primeiro momento. O livre comércio e a liberdade de movimento entre Reino Unido e União Europeia vão continuar pelo resto de 2020. E para debater o assunto, convidamos Hanna Gomes, especialista em Direito Internacional Privado, e Roberto Daledoni, doutor em Direito Internacional. Obrigado pela presença aqui em nosso programa. Quer dizer, aparentemente está tudo certo, mas na prática não tem nada definido, né? Nada definido ainda, Bob. Obrigado pelo convite. Até agora, o que a gente tinha era a definição se sairia ou não. Inclusive, houve debates tanto no Reino Unido quanto na Europa sobre a possibilidade de se desistir do plebiscito que tinha sido feito em junho de 2016. Então, o que marca essa data feita agora em janeiro é dizer que o Brexit vai ocorrer. Agora, em que termos isso vai ocorrer? Qual é a relação que o Reino Unido vai ter com a União Europeia? Com as demais regiões que integram o Reino Unido? Enfim, tudo isso é questão aberta, tudo isso vai ser objeto de um debate e, olha, tem otimismo do Boris Johnson para conseguir terminar isso ainda esse ano. Ok. Exato, muito otimista, né, em dizer que consegue tantas resoluções agora, né? A gente já tem aí... Com um detalhe, em julho, no dia 1º, ele tem que confirmar com o Parlamento Europeu que ele realmente não vai precisar de uma extensão do prazo. Tem Ele que se confirmar. nega, né? Ele é bem firme dizendo que não haverá prorrogação desse prazo. Porém, as tratativas são extensas, são demoradas historicamente, né? A Inglaterra ela já vem aí de quase 50 anos, né? Meio século, sem fazer tratativas por ela mesma. Então, supõe-se que não tem essa experiência, que os seus parlamentares, que as suas comissões, os seus órgãos e organismos que vão tratar dessas temáticas não têm a experiência mais acurada para esse tipo de tratativa. Então, muito arriscado e muito otimista da parte dele dizer que não haverá prorrogação. Eu acho uma coisa interessante o que aconteceu recentemente lá com as eleições, né? O Partido Conservador vinha sofrendo algumas derrotas, né? Já há 4 anos, né? Com Cameron, depois com a May e tal, os 2 primeiros ministros anteriores. E com o Boris Johnson, ele forçou uma segunda eleição. Havia até a previsão de que ele não se desse bem nessa eleição. E o partido da oposição, o Partido Trabalhista, acabou sendo quase que extinto, né, do cenário político. Como é que você viu essa situação? Eu acho que foi uma grande virada para o Partido Conservador, não sem traumas e também não sem suas dificuldades. Essas dificuldades vão vir agora. Mas a virada está no seguinte ponto: o Partido Conservador conseguiu incorporar uma demanda que estava à margem da sociedade britânica e, inclusive, à margem da política. Era visto como uma coisa completamente sem sentido, um referendo para sair do Reino Unido. E o David Cameron faz a aposta inicialmente para tentar cativar, para tentar pegar para o Partido Conservador esses... Ele era contra a saída. Era contra. Ele estava apostando que esse plebiscito não ia dar certo. Acabou dando. E aí agora o Partido Conservador, que realmente incorpora esses cidadãos que estavam descontentes, reclamando do excesso da burocracia, reclamando dos excessos da União Europeia,
têm que ser conquistados, têm que ser cativados. Como que o Partido Conservador vai fazer isso? Tendo em vista que é uma plataforma política historicamente contrária ao Partido Conservador, isso é o desafio que está sendo lançado para o Boris Johnson. Inclusive, ele conseguiu obter votos de setores trabalhistas. Regiões que historicamente haviam votado no Partido Trabalhista, todas elas, boa parte delas, votaram para o Partido Conservador. Como que explica isso? Como que o Partido Conservador agora vai fazer uma política que efetivamente atenda aos trabalhistas? Eu acho que essa é Essa é a grande... Foi a própria questão do Cameron de apostar nisso, né? Ele queria movimentar o sentimento nacionalista, movimentar a soberania britânica de novo, como uma grande potência isolada, né? E queria trazer esse sentimento, mas ele não acreditava que seria levado ao fim e a cabo o plebiscito, né? E também com o resultado que tiveram. Então, foi um movimento arriscado e que agora eles têm que suportar todas as mudanças que virão. E, Bob, se me permite, tem claro. um achado aí nesse arranjo político que o Partido Conservador fez, que é relativamente inédito para a sociedade britânica. Um partido político se lançar numa campanha, se lançar publicamente a um debate, sem ter uma ideologia uniforme. A crítica que se fazia era que o Partido Conservador tinha se tornado uma espécie de uma geleia, porque ele reunia diversas orientações políticas, diversas orientações ideológicas, e ainda assim era capaz de apelar para eleitores que eram completamente diferentes. Então, um partido político que consegue abrir mão de um perfil ideológico mínimo e consegue enquadrar tantos eleitores e ser bem-sucedido, acho que acaba, inclusive, sendo modelo para algumas aventuras em outros países. Considerando toda a tradição, o histórico, né, e o conservadorismo do britânico. Mas os britânicos já começam a desconfiar de algumas coisas do Boris Johnson, que é um artista, né? O Boris Johnson é um homem multimídia, né? Jornalista experiente, foi correspondente internacional, tem aquele jeitão assim meio circense e tal, descabelado, mas é um político sério. Mas ele está fazendo uma atividade semanal ali em Downing Street que não corresponde muito à expectativa dos críticos. Por exemplo, ele não toca no assunto, desde as eleições, de como ele vai ajustar o panorama britânico para essa saída. Ele está ocupando a agenda dele com terrorismo, para ver se ele vai liberar pessoas que estão presas e de que maneira. É um assunto que não faz parte da agenda dele. Como é que você vê isso? É uma maneira Acredito que é uma estratégia, né, para ele não dar nenhuma informação que ele não possa assegurar para a população e nem para quem está ouvindo, para a população europeia, para a população mundial, para os líderes mundiais, as economias que estão visando aí como vão ser esses novos braços dos países que compõem o Reino Unido, e ele não quer arriscar. Então, acredito que ele se ocupa de outras pautas, né, para demonstrar que está trabalhando, que está interessado em outros tipos de política, em outros tipos de movimentações econômicas do Reino Unido, mas que ele não tem nada de concreto para oferecer agora, para demonstrar agora. Então, para não arriscar e não demonstrar que pode parecer uma economia fragilizada, que pode parecer um campo minado para quem quiser investir, para quem quiser permanecer ou quem quiser sair, ele não se arrisca a ir trazendo novidades, trazendo pautas que ele não pode segurar. Ele prefere mudar de assunto. Isso. E talvez haja aí um pouco de uma lua de mel com um sucesso eleitoral. O que o Boris Johnson conquistou com essas eleições, ele ainda talvez esteja raspando o tacho para aproveitar esse lambendo momento. a cria, você diria? Exato. Isso, ele não é uma figura unânime, né? Ele não é uma figura tipicamente inglesa. Os próprios irmãos que eram ministros dele acabaram abandonando o governo diante da insistência dele, talvez, de querer romper com a União Europeia sem acordo nenhum. Ele não abandonou essa ideia ainda, né? Sim. Agora, o curioso foi que, em janeiro, o New York Times, que era um dos jornais que tinha se posicionado criticamente em relação à decisão de saída do Reino Unido, fez um editorial colocando em dúvida exatamente a posição que eles tinham assumido, a de duvidar do Brexit. E o editorial era, e se o Brexit der certo? Então, o que o Boris Johnson fez com esse sucesso eleitoral, e aí que está o momento em que ele está vivendo, foi
de botar uma dúvida na cabeça das pessoas que achavam que o Brexit não poderia dar certo. Eu ainda acho que é um desafio imenso e não consigo ver o otimismo que e talvez até a tem dúvida sido colocado. quanto a ele, né? Se ele seria capaz, competente para guiar o Reino Unido nessa situação, o que ele demonstrou que foi bem sucedido. Tudo bem que ele trouxe o projeto de outros, né? E se movimentou só no final. Mas é como se o sucesso fosse dele. Sim, exato. Ele se fortaleceu. E ele vai viver isso até ele... E agora... Até dezembro. O ministro da Economia falou uma coisa interessante, acho que vale a pena a gente botar no debate aqui. O ministro da Economia dele disse ao Financial Times, disse que planeja dobrar a taxa de crescimento do PIB britânico. É uma aposta e tanto. É isso que me coloca na posição dos pessimistas. Vendo os dados que se tem sobre a economia britânica, esse otimismo que o Boris Johnson coloca parece ser injustificado. O Boris Johnson, os ministros que integram o governo dele. Por quê? Porque é verdade que a economia britânica vai ter algum tipo de sucesso em relação aos bens manufaturados. O comércio de manufatura com a Europa é superavitário para a Europa, ou seja, a Europa envia mais bens para o Reino Unido e acaba importando poucos produtos em termos de valor agregado em relação ao Reino Unido. Eu creio que por conta do custo da Libra, né? A Libra é uma moeda cara. Também, mas o que a economia britânica tem de característica, e é esse o diferencial dela, está nos serviços. E aí a balança pende para o lado da Inglaterra, para o Reino Unido. São eles que exportam muito mais serviços para a Europa do que importam esses serviços da Europa. Exportam, inclusive, para o resto do mundo. Então, a insegurança que existe sobre o setor de serviços, especialmente o fato de que o setor de serviços tem algumas barreiras diferentes daquelas das mercadorias para poder circular, é que colocam em xeque essa perspectiva lançada pelo ministro da Economia. Serviços financeiros, a mesma coisa. Boa parte de fundos de hedge, fundos de private equity, acabaram se transferindo de Londres para outras metrópoles na Europa. Por conta dessa ruptura. Os próprios riscos, né, que essa ruptura traz para quem está dentro da União Europeia, seja o funcionalismo público, seja a indústria, seja a produção, o agronegócio entre esses países, fica muito instável. E é justamente isso que o Boris Johnson não quer arriscar mais. Né? Eles já saíram, ok. Então, eles têm que demonstrar que eles são um campo ainda fértil, que estão abertos às negociações, qual é o tipo de objetivo que o Reino Unido vai ter agora, né, com seus mercados, seja com Estados Unidos, China, Índia, Mercosul, e como ele vai lidar com isso para que ele não afugente mais e mais indústrias, pessoas, empresários, investidores que já estão migrando. Né? A Alemanha e a França têm capturado quase, em sua maioria, todo esse mercado, tornando aí o bloco econômico da União Europeia mais forte em si. Mas também sou do bloco dos pessimistas, professor, e acredito que é muito difícil esse passo a passo, né, nos próximos meses, e que todos saíram perdendo, né? Tanto a economia do bloco, como unidade econômica, quanto o Reino Unido, que se vê aí isolado se ele não abrir as suas portas, o que não é uma característica inglesa. Perfeito. Eu quero fazer uma pergunta para o segundo bloco. O Nigel Farage, que foi eleito para o Parlamento Europeu, um defensor incansável da ruptura, né, defendendo o Brexit, disse que a União Europeia é um bloco antidemocrático. É uma retórica perigosa, não é? Ou é mesmo antidemocrático? Não responda agora, responda daqui a pouquinho, quando a gente voltar do nosso break. Não vai embora, a gente volta logo. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre a saída oficial do Reino Unido da União Europeia. No finalzinho do primeiro bloco, eu disse que o Nigel Farage tinha feito uma acusação sobre a União Europeia, dizendo que era uma entidade antidemocrática. Ele falou mais,
falou que eles adoravam a Europa, mas que odiavam a União Europeia. O que isso significa em termos políticos hoje? Eu acho que tem 2 pontos aí. Primeiro, um que toca o que a gente havia falado no bloco anterior. O Nigel Farage estava realmente à margem desses debates mais amplos da sociedade britânica e acabou sendo incorporado. Se tornou uma voz para falar em nome daquelas pessoas que estavam chateadas com os rumos do seu país. E o que é que está por trás dessa chateação? Eu acho que o Nigel Farage vocaliza algo que estava um pouco espalhado no território europeu em relação à participação das pessoas, a capacidade delas intervirem nas políticas que agora estão afetando cada vez mais a vida delas. Então, a União Europeia cresceu demais em termos de estrutura burocrática e a produção de normas, de leis, que é feita dentro da União Europeia, se destina para todos. E cada vez mais essa produção é feita por parâmetros mais técnicos, cada vez mais essa produção é feita por parâmetros mais científicos e menos daqueles políticos tradicionais. Isso tem seu lado bom, tem seu lado ruim. O lado bom é que, às vezes, é mais fácil você confiar em alguém que estudou a matéria para tomar uma decisão. O lado ruim é que as pessoas não participam dessa tomada de decisão. Concorda? Concordo. O Farage, como eurocetista, né, ele não acredita nessa unidade, nessa paixão por uma unidade, uma representatividade única do povo europeu. Ele acredita que cada país deve sustentar sua soberania, deve criar suas próprias leis. O que acontece? O Parlamento Europeu, que toma aquelas decisões, ele é montado por representantes dos representantes. Então, isso afasta todas as decisões do povo. E cada povo tem as suas diferenças. O próprio Nigel é do Parlamento Europeu, mas não está no Parlamento Britânico. Exato. Ele não é anti-europeu. Como ele disse, ele gosta da Europa, né? Ele só não acredita na unidade europeia, justamente por isso, porque os países deixaram de ter as suas soberanias, deixaram de ter as suas diferenças, que trazia aí esse ambiente de paz e integração para ser uma coisa só, comandada como se fosse por terceiros, por pessoas inatingíveis, por comissões, organismos e órgãos que não são acessíveis a todos, né? Isso gera um sentimento de não correspondência, onde o cidadão não se vê representado, apesar de estar, né? Estive há pouco e para entrar nos órgãos é uma burocracia, o próprio europeu não consegue visitar os órgãos, não consegue participar de audiências públicas porque a burocracia é muito grande, é muito restrito, então ele se sente afastado, né? Bruxelas, que é o centro, né, que tem toda aquela representatividade, ela afasta o cidadão. É uma cidade caríssima, em que tudo é muito caro, até para o cidadão europeu, e o Farage, ele representa essa vontade de que vem, como o doutor falou, que vem surgindo, mas está implícita ali em várias pessoas e em várias outras soberanias ali daquela região. Perfeito. Então, cada vez mais, esse sentimento nacional de cada país, de cada Estado-membro, vai surgir, o que é um risco para a unidade, né? Se ela não mudar, não se atualizar e não entender o que vem arriscando a sua permanência ali como unidade, ela vai entrar em derrocata. Perfeito. Vamos traçar aqui um contexto histórico da entrada do Reino Unido na Comunidade Europeia em 1957 pelo Tratado de Roma, né? E que foi o embrião da União Europeia, criada em 73. Ela já entrou querendo sair. Pois é, essa entrada dos britânicos foi uma entrada meio de lado, né? Porque a moeda euro eles nunca aceitaram. Nunca. Né? O que, talvez contextualizando um pouco, o que está por trás desse projeto europeu? O histórico, você pode até buscar origens para antes da Segunda Guerra Mundial, mas acho que o elemento decisivo para essa instituição democrática, burocrática, supranacional, está no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. E está na constatação dos diplomatas e dos técnicos, sobretudo da França e da Itália, de que se não houvesse uma integração econômica forte,
da produção desses países, o cenário de uma possível guerra entre as potências europeias não estaria eliminado. Então, qual que era a ideia básica? Os principais centros de produção dos produtos mais essenciais para o desenvolvimento de armas ou da própria economia seriam interligados. É criada aí a Comunidade do Carvão e do Aço, logo depois da Segunda Guerra Mundial, vários protocolos são feitos a partir dela, e depois essa Comunidade do Carvão e do Aço, que basicamente reunia França e Bélgica, é estendida para que incorpore Itália, Alemanha, em 57 por meio do Tratado de Roma. A Inglaterra tentava se aproximar desse bloco, mas havia ainda uma força muito importante política na França, o general de Gaulle, que segurava o desenvolvimento supranacional dessa comunidade europeia e a expansão dessa comunidade europeia para outros países. Com restrições específicas ao Reino Unido, né? Especificamente com restrições ao Reino Unido. Com a saída de Gaulle, por conta das revoluções lá em 68, né, do maio de 68, surge uma janela de oportunidade para que o Reino Unido pudesse aderir. E o Reino Unido viu com desconfiança, enfim, havia uma série de questões que o Reino Unido colocou, mas acabou aderindo e acabou participando dessa comunidade, sobretudo pelo apelo econômico que à época a comunidade... Mas por que não se tem um abraço forte do Reino Unido com a Europa? Por que existe essa desconfiança? O Reino Unido ele sempre foi nacionalista, né? Ele sempre foi diferenciado, ele sempre teve um sentimento de proteção dos seus, das suas regras, das suas tradições. Por serem monarquia, serem um pouco diferenciados nesse sentido também, eles prezam muito pela sua unidade, pela sua representatividade. Então, eles não são abertos, até a própria questão da imigração hoje, que é tão pulsante, eles não são abertos a receber, né, a absorver toda a força de trabalho, mesmo que, por exemplo, o cidadão inglês, ele não queira praticar certos tipos de trabalho de baixo nível, ele mesmo assim ele também não aceita que imigrantes venham fazê-lo. Ele sempre foi ultra fechado, ele sempre teve essa característica de não aceitar intervenções de fora, né? Tanto é que Escócia, que se vê mais isolada lá em cima, também às vezes, né, levanta a hipótese de se isolar também, de se retirar da Grã-Bretanha e do Reino Unido, e por esse sentimento ultranacionalista, por esse sentimento de tradição que eles prezam. Então, quanto mais negócios com a União Europeia, quanto mais negócios com outros países, mais eles vão se sentir cosmopolitas, mais integrados, e eles não querem isso, eles são fechados. Perfeito. Por uma história tradicional. Tradicional de alguns séculos. A questão de quem trabalha legalmente no Reino Unido continua trabalhando até dezembro de 2020, depois disso é um outro dia, é uma outra realidade. Como é que vai ficar isso? Eu acho que a questão da imigração específica é o drama humano da saída do Reino Unido. Politicamente, a gente pode discutir as estratégias políticas, como que organiza uma eleição, tudo isso eu acho que é importante, faz parte do debate, mas tem o drama humano real que está aí nas pessoas que estão trabalhando hoje no Reino Unido e, às vezes, inclusive, dos britânicos que estão em outros países trabalhando e que, de repente, o seu status como estrangeiro acaba sendo posto em xeque, exato. Então, esse é um dos pontos mais duros dessa negociação que vai ocorrer agora. Pelo que se tem, o Boris Johnson está bastante otimista com a troca do perfil da imigração. Recentemente, ele acaba de anunciar que existe uma expectativa de que trabalhadores mais qualificados vão à Inglaterra e os que não têm a qualificação vão deixar de ir para a Inglaterra. Existe um sistema de pontos que eles estão pensando, inclusive permitindo que quem vai trabalhar em indústrias que têm carência de mão de obra ganhe mais nessa pontuação e possam receber ofertas para receber salários mais baixos e com isso também entrar na Inglaterra. Enfim, tudo isso está entrando nesse pacote e
acabou sendo um dos elementos chaves para o Brexit, o que fazer com a política migratória. Quando o Reino Unido diz, olha, estamos fora do acordo de Schengen, que é de 85, a gente quer definir nossa política migratória, isso também entra na rodada. Estados Unidos e Inglaterra, e você começa comentando o que ela disse. Pois é. O que eu acho é que, de novo, o Brexit é um grande passo rumo ao desconhecido, porque ele contradiz todas as expectativas históricas que a gente tinha tido. É verdade que o cenário de um conflito violento hoje não é o mais provável, mas é preciso que a gente considere, e é uma coisa que a gente acaba esquecendo, os acordos de Sexta-feira Santa, o acordo de Belfast, eles estão ligados com a ascensão da Irlanda à União Europeia. Isso ocorre em 93, os acordos da Sexta-feira Santa ocorrem alguns anos depois. Então, é porque já havia uma integração da Irlanda com a União Europeia e a Inglaterra também já fazia parte, e é porque essas leis já estavam sendo incorporadas nesses territórios que isso não fazia sentido o retorno naquela situação violenta. Com o Brexit, tudo isso fica em suspenso. É lógico que as pessoas mudam, a concepção muda, mas como vai ser, a gente não tem um histórico. A gente vai abrir... Pois não, pode concluir. Em relação aos Estados Unidos, eu acho que a grande aposta do Brexit é essa. Os Estados Unidos ser um principal parceiro comercial da Inglaterra, do Reino Unido. Mais que isso, a Inglaterra, o Reino Unido funcionarem como uma espécie de Singapura. Um país que é aberto ao comércio com todas as nações, aberto em trocas de serviços com todas as nações e que segue a tradição liberal histórica da Inglaterra, Reino Unido. Então, essa é a aposta, talvez, é mais o desejo. Como que isso vai se operar aí? Perfeito. Nós vamos voltar a discutir isso na semana que vem. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Na próxima semana, a gente continua com os nossos convidados aqui presentes a falar sobre as consequências do Brexit. Eu agradeço a você também que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço, obrigado e até a próxima.